meus queridos, tudo bem? Continuando agora a nossa aula sobre o período arcaico. Como vimos na aula passada, dividimos o período arcaico entre Atenas e Esparta. Estudamos na aula passada a cidade-estado de Atenas e agora veremos um pouco sobre a cidade de Esparta. O conceito que nos remeteu à cidade de Atenas foi democracia. O mais importante de nossa aula, conceito de democracia. Democracia direta quando falamos de Atenas. Essa democracia em que a participação do cidadão ela é feita diretamente em praça, ao contrário da nossa democracia, que é uma democracia representativa. Isso é o que você não pode ter esquecido da aula anterior. Agora falaremos de uma Esparta oligárquica, oligarquia, poder de um pequeno grupo. Então, enquanto Atenas é democrática, eu tenho uma Esparta oligárquica. Aqui temos a figura do deus Ares, que é o deus da guerra, o protetor de Esparta, e as ruínas da cidade de Esparta. Muito bem, o que temos a aprender aí sobre a cidade de Esparta? Primeiro, a localização geográfica. Enquanto Atenas está localizada na Península Ática, Esparta está localizada na chamada Península do Peloponeso. A cidade-estado de Esparta tem origem nos dórios, enquanto Atenas nos jônios. Não podemos esquecer isso, hein? Presta atenção aí, pessoal. Bem, a região ela foi antes habitada pelos aqueus e tomada então pelos dórios. Isso nós vimos em aulas anteriores, lá do período homérico. A educação é um aspecto fundamental para ser entendido na cidade de Esparta. Uma educação que valoriza ao máximo a formação física. Ou seja, como se você pensar em dórios na antiguidade, você está pensando nos povos da guerra, nos povos mais violentos que são treinados para a guerra. Portanto, essa educação é uma educação voltada para a formação de soldados. A gente não pode esquecer esse que é um dos aspectos mais importantes da sociedade espartana. Aqui temos a divisão da sociedade de Esparta. Do mesmo jeito que vimos a divisão da sociedade ateniense, agora temos a divisão da cidade de Esparta. No topo da pirâmide, temos os chamados espartanos ou esparciatas. São os descendentes dos dórios, formando a aristocracia guerreira de cidadãos e soldados, ou seja, quem poderia ser soldado? Somente aquele que é considerado o cidadão espartano. Quem é o cidadão espartano? É aquele descendente direto dos dórios. Abaixo tem os chamados periecos, que são homens livres, descendentes dos povos nativos que não resistiram à invasão dória. Sem direitos políticos, se dedicavam ao comércio e ao artesanato. Então, esses são os periecos. E na base da pirâmide, eu tenho os ilhotas, que são a esmagadora maioria de escravos, descendentes dos povos nativos que resistiram à invasão dória também. Mas essa população, ou dos chamados ilhotas, são, então, a população, a base da pirâmide. Obviamente, haviam muito mais escravos do que a população de elite, do que esparciatas. E uma das características que podemos observar em Esparta vai ser justamente, e talvez isso tenha levado a uma militarização, uma das hipóteses para essa extrema militarização, o medo dos dórios, dessa elite dória, em relação a essa maioria esmagadora de escravos, ou seja, o que eles temiam dia e noite era uma rebelião escrava. Muito bem. Falando um pouco da política espartana, eu tenho o Eforato, ou Conselho dos 5 Éforos, que são chamados vigilantes. É um órgão executivo do governo espartano. Ele é responsável pela fiscalização da obediência às leis e da vida econômica dos cidadãos. Eu tenho submetidos ao Eforato, eu tenho a diarquia, que são 2 reis, que exerciam funções religiosas, militares e judiciárias. Então, quando eu falar em Esparta, eu estou falando de uma diarquia. O que é uma diarquia?
eu tenho 2 reis. Uma monarquia eu tenho 1 rei. Uma diarquia eu tenho 2 reis. Eu tenho a gerúsia, que é uma assembleia de anciãos, e ela que vai ser responsável pela elaboração de leis. Essa gerúsia é composta por homens com mais de 60 anos, que são aqueles que elaboram as leis. E a ápela, que é uma assembleia formada por cidadãos e que vai ser responsável por eleger membros da gerúsia e ratificar as suas decisões. Lembrando que em toda essa constituição política, quem participa e constitui são apenas os esparciatas ou espartanos, ou seja, a elite descendente dos donos. A gente vai assistir agora um vídeo sobre a educação espartana. É um vídeo forte, mas necessário para que entendamos essa educação. When the boy was born, like old Spartans, he was inspected. If he'd been small or puny, or sickly or misshapen, he would have been discarded. From the time he could stand, he was baptized in the fire of combat. Taught never to retreat, never to surrender. Taught that death on the battlefield in service to Sparta was the greatest glory he could achieve in his life. At age 7, as is customary in Sparta, the boy was taken from his mother and plunged into a world of violence. Manufactured by 300 years of Spartan warrior society to create the finest soldiers the world has ever known. The Agoge, as it's called, forces the boy to fight, starves them, forces them to steal, and if necessary, to kill. By rod and lash, the boy was punished, taught to show no pain, no mercy. Constantly tested, tossed into the wild, left to pit his wits and will against nature's fury. It was his initiation, his time in the wild, for he would return to his people a Spartan, or not at all. The wolf begins to circle the boy. Claws of black steel, fur as dark night, eyes glowing red, jewels from the pit of hell itself. The giant wolf, sniffing, savoring the scent of the meal to come. It's not fear that grips him, only a heightened sense of things. The cold air in his lungs. Wind-swept pines moving against the coming night.
His hands are steady. His form. Perfect. Finalizando nossa aula, vamos então fazer uma comparação entre as cidades de Atenas e Esparta. Enquanto em Atenas a economia mercantil, em Esparta a economia agrária. Enquanto a educação em Atenas é para formar cidadão, em Esparta é para formar o militar, o soldado. A cidade é uma cidade cosmopolita, ou seja, uma cidade do mundo, enquanto em Esparta é a xenofobia, a aversão a tudo que é estrangeiro. Somente aquele que é descendente dos dórios e, portanto, um espartano tem valor. Na política eu tenho a democracia em Atenas. Em Esparta, uma oligarquia, um governo de poucos, os dórios, os descendentes dos primeiros e daqueles que dominaram a Península do Peloponeso. Bem, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido e na nossa próxima aula estudaremos o período clássico da história da Grécia Antiga. Um enorme beijo para vocês!